Bom dia a todos. Meu nome é Augusto César Martins Bicalho, sou estudante da Universidade Federal do Espírito Santo e hoje estarei apresentando um vídeo para a aula de Seminários de Física Contemporânea do professor Ramon Campos. E o tema geral desse vídeo será Astronomia Contemporânea. O artigo escolhido para este vídeo foi um artigo publicado na revista Nature Astronomy, no ano de 2020, escrito por esses três autores, e cujo título é Ligando ondas gravitacionais e fenômenos de raio-x com observações conjuntas de LISA e Athena. Aqui a gente tem uma imagem do artigo e o DOI dela para quem quiser acessar. Irei introduzir o vídeo falando um pouco mais sobre o LISA, que é um observatório espacial de ondas gravitacionais da ESA, que é a Agência Espacial Europeia. O lançamento dele está planejado para o ano de 2034, e ele irá pesquisar ondas gravitacionais na faixa de frequência de 10⁻⁻⁴ Hz a 0,1 Hz. E ao lado, a gente tem algumas imagens do design conceitual do LISA. Agora, iremos falar um pouco sobre as contribuições do LISA para o cenário atual da astronomia contemporânea. Como eu falei anteriormente, ele irá pesquisar ondas gravitacionais na faixa de frequência de 10⁻⁻⁴ Hz a 0,1 Hz, o que irá fornecer recursos sem precedentes para a descoberta e caracterização precisa da física dos buracos negros em sistemas binários, abrangendo toda a escala de massa, de objetos estelares de cerca de 10 massas solares na extremidade de baixa massa, até buracos negros supermassivos, de até cerca de 10⁸ massas solares, em outro extremo do espectro de massa. Sistemas binários compostos de objetos compactos, acima de cerca de 10⁻³ massas solares, serão observáveis em todo o universo. LISA está, portanto, configurado para alterar a paisagem de buracos negros maciços. Aqueles abaixo de cerca de 10⁻⁶ massas solares, cuja população é pouco conhecida, ou um mistério total, e aqueles na faixa de massa de 10⁻⁶ a 10⁻⁸ massas solares, onde se descobrirá muito mais objetos, e selecionados de uma maneira muito diferente do que aqueles observáveis por meio de levantamentos em outras faixas observacionais, atualmente em operação ou planejadas. De fato, enquanto as sondas eletromagnéticas selecionam preferencialmente objetos solitários e que acrescem constantemente, LISA sondará altamente sistemas dinâmicos e coalescentes. LISA proporcionará, portanto, uma riqueza de alvos para explorar a demografia dos buracos negros, como eles crescem e colidem, e os ambientes em que residem, e para rastrear a formação da estrutura, através do tempo cósmico, usando esses diferentes rastreadores. Esta é uma rota que pode render algumas descobertas espetaculares. Em contrapartida, o LISA será, no entanto, cego às propriedades dos hospedeiros de buracos negros, as características dos bárions e gases ao seu redor, e o possível fenômeno transiente de alta energia, que acompanha a presença ou fusão desses gigantes. Compreender como e se buracos negros massivos e galáxias coevoluem, como os buracos negros massivos crescem sua massa e acrescem, e o papel dos discos circumbinários são apenas alguns exemplos da física rica e calorosamente debatida que poderia se tornar acessível. Porém, para reconstruir aspectos multifacetados e completos dos buracos negros, é necessário um telescópio de raio-x, capaz de obter imagens de campo amplo e resolução espacial espectroscópica, que são características dos telescópios de raio-x da próxima geração, como a missão Athena da ESA. O Athena é um avançado telescópio de raio-x que será lançado ao espaço em 2028 e custará 3,9 bilhões de reais. E ele será capaz de observar com maior profundidade do que agora a formação de grandes estruturas cósmicas e o crescimento de buracos negros gigantes. Aqui a gente tem uma imagem do design também do Athena, e como no caso do LISA, a gente não vai estudar a fundo essa estrutura, é mais uma imagem para exemplificar como que é a estrutura geral desse observatório. Como apresentado anteriormente, o LISA está programado para ser lançado após o Athena. Sobreposição das operações científicas das duas missões permitiriam observações simultâneas dos mesmos sistemas nessas duas bandas observacionais. Eles permitiriam oportunidades para observar em raio-x alvos selecionados de ondas gravitacionais, ou para acompanhar em altas energias o local que hospeda o buraco negro massivo,
ou um par de buracos negros em fusão. Sem observações conjuntas, o progresso dependeria da compreensão desses objetos e ambientes de forma independente e da caracterização de suas propriedades através de estudos estatísticos dos catálogos das duas missões. Dado que as capacidades e custo das missões de LISA e Athena não aparecem com muita frequência, a questão que está no centro deste artigo é esta: se LISA e Athena operassem simultaneamente, qual é o potencial de observação dos mesmos sistemas e os fenômenos associados nessas duas bandas? Aqui, novamente, a gente traz algumas perguntas que o artigo traz, relacionando com as missões conjuntas do LISA e da Athena, e as observações conjuntas, consequentemente, de observações gravitacionais e raio-x. Se o buraco negro, continuando com a investigação da possibilidade de se realizar observações conjuntas de ondas gravitacionais e raio-x no mesmo ambiente, os autores trazem mais algumas indagações. Se um buraco negro binário for detectado pelo LISA, é viável realizar uma campanha de observação de raio-x de acompanhamento direcionado com a Athena, cobrindo toda a margem de erro de posição das ondas gravitacionais no céu, e, por sua vez, a que profundidade podem ir as observações de raio-x, e, portanto, que fração de eventos detectados por ondas gravitacionais eles poderiam alcançar, para detectar a emissão imediata de raio-x relacionada à fusão. As respostas dependem do desempenho dos instrumentos à disposição e, possivelmente, mais importante, nos detalhes dos processos físicos no trabalho, que atualmente são amplamente incertas. Essas incertezas, por sua vez, refletem o espaço substancial de descoberta que essas observações acessarão. Nos slides a seguir, iremos nos aprofundar na contribuição da associação LISA e Athena em alguns cenários da astronomia contemporânea. Existem 3 alvos científicos óbvios que podem fornecer informações sem precedentes sobre as principais questões em aberto na astrofísica e cosmologia, e abrem novos caminhos para a exploração da demografia de buracos negros, física de acreção e os relevantes processos radioativos de alta energia para um número potencialmente grande de novos objetos. E estes 3 cenários são a interação entre gravidade e baryons em buracos negros binários supermassivos ao longo da história cósmica, os buracos negros massivos e seus ambientes no Low Redshift Universe, revelado por pesquisas LISA de uma relação de massa em espiral extrema, e o meio ambiente e possíveis fenômenos associados a buracos negros binários de massa estelar pesados no universo local. A primeira seção, centrada no tópico de gravidade e baryons em fusões de buracos negros binários supermassivos, em que os autores apresentam que a taxa de detecção do LISA da fusão desses buracos negros é altamente incerta, e que o objetivo dessa seção é identificar o desempenho do LISA na observação desses buracos negros. Eu não irei me concentrar nas variáveis e no método que ele usa para avaliar esse desempenho, porque senão tomaria muito tempo desse vídeo, mas o artigo está nas referências e quem tiver curiosidade pode consultá-lo. Irei me concentrar na conclusão que ele chega com essa seção. Relaxando à suposição de que todos os buracos negros binários supermassivos estão associados a uma galáxia ativa, concluímos que 4 anos de operações conjuntas do LISA e Athena poderiam potencialmente resultar em 0,1 a 10 detecções conjuntas de fusão desses buracos negros. O potencial científico das detecções conjuntas de ondas gravitacionais e raio-x é vasto. A detecção de uma explosão de raio-x na fusão ou brilho posterior nos informará sobre a termodinâmica de discos de acreção no campo forte e dinâmico de um buraco negro binário supermassivo. Por exemplo, uma explosão super-Eddington é indicativo de uma compressão dinâmica de gás, que pode estar relacionada à termodinâmica e geometria dos mini-discos ao redor dos buracos negros binários, pouco antes da fusão. Explosões pós-fusão, devido a choques que se desenvolvem no disco, podem estar relacionados a recuos de ondas gravitacionais. No caso de uma fonte progressiva reiluminando, estaremos testemunhando o nascimento de uma galáxia ativa em tempo. Estaremos, então, na posição sem precedentes de podermos estudar o início da acreção de um objeto de massa e rotação conhecidas. A detecção do lançamento de jatos pode nos permitir estabelecer se há uma conexão direta com o spin do buraco negro. A segunda seção, centrada na contribuição da associação LISA e Athena na detecção de buracos negros na extremidade de baixa massa da escala de massa,
através da detecção de objetos compactos de baixa massa, como estrelas de nêutrons e buracos negros de massa estelar. E a última seção, focada em buracos negros binários de massa estelar. O LISA será capaz de observar uma população consistente de inspirações de buracos negros binários de massa estelar, com M maior que 30 massas solares, em Z menor que 0,5. Um subconjunto deles será capturado apenas alguns anos antes da coalescência final, um evento que será observado por observatórios espaciais de ondas gravitacionais em Terra. Por meio desses sistemas, o LISA determinará o tempo de fusão com uma incerteza estatística de cerca de 1 segundo e a localização do céu com uma precisão menor do que o campo de visão do Athena, várias semanas antes da ocorrência da coalescência final. Isso nos permitirá apontar o Athena para o lugar certo na hora certa e olhar para o local de uma colisão de buracos negros binários quando este evento catastrófico ocorre. Um número de cenários hipotéticos foram apresentados para produzir precursores de supernova, emissão imediata de GRB e brilho posterior das fusões de buracos negros binários. Em todos os casos, a emissão é forte o suficiente para ser facilmente observável por Athena. A detecção da emissão brilhante desses objetos irá revolucionar nossa compreensão de sua formação, dinâmica e ambiente. E para finalizar, as conclusões. Os resultados aqui apresentados são afetados por consideráveis incertezas, por ordens de magnitude, no ambiente e em processos físicos subjacentes. Também alertamos que a detecção é diferente da identificação. Um desafio para Athena será identificar o verdadeiro evento de ondas gravitacionais entre centenas de candidatos na área de visualização. Avaliar a viabilidade dessa tarefa requer investigações mais profundas e extensas simulações de observações simuladas de Athena. Isso está além do escopo dessa perspectiva, mas é um gargalo crucial em maximizar o retorno científico dessas observações. Se, por um lado, a possibilidade de observações conjuntas de raio-x e ondas gravitacionais deve ser abordado com cautela, por outro lado, isso destaca a tremenda oportunidade de possivelmente múltiplas descobertas e observações transformacionais. Aqui estão as referências dessa apresentação. Muito obrigado por assistir.